A violência contra a mulher é todo ato lesivo que resulte dano físico, sexual, psicológico, patrimonial ou moral, que tenha por motivação principal a questão de gênero, ou seja, o simples fato dela ser uma mulher. Especial Mulher de hoje vai conversar sobre esse assunto. Olá, então, o Especial Mulher de hoje vai entrevistar a defensora pública Geritza Braga, que é também supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse nosso convite. Muito obrigada, Clarice. É um prazer estar aqui falando dessa temática, né, que é tão importante. Eu acho que os meios de comunicação assim, são fundamentais para a gente tratar desse tema, né, dessa violência contra a mulher, essa violência doméstica, que a gente vê aí os números cada vez maiores. Então, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. Espero que a Defensoria Pública, né, possa contribuir de alguma forma com essa nossa conversa de hoje. Ótimo. Doutora, então, começando, né? A gente já se fala muito, já tem muitas campanhas, né, nos meios de comunicação, alertando as mulheres, falando sobre os tipos de violência, que infelizmente, apesar de todas as campanhas, ainda é muito presente e a gente vê que não é só aquela violência que se achava antigamente, que é a violência física, existe também os outros tipos de violência, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial. Mas já que estamos aqui, né, diante da Defensoria, através de você, com esse núcleo de enfrentamento à violência, vamos começar falando, então, explica para a gente como é que a Defensoria, como é que o núcleo atua em relação a isso. Certo. Então, a Defensoria Pública ela tem um núcleo, né, chamado, como você falou, Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que nós atuamos especificamente nessa questão da violência doméstica contra a mulher. É importante a gente, antes da nossa conversa, a gente frisar a questão que a causa fundamental, né, dessa violência é o machismo, né, uma ideologia, né, de dominação que subjuga essas mulheres, coloca essas mulheres em uma situação de inferioridade e os homens se sentem à vontade para cometer as mais variadas formas de violência, né, contra as mulheres. Então, a gente tem a violência física, a violência psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual, né? Então, assim, o nosso grande desafio, né, do nosso núcleo é fazer com que as mulheres entendam o que é violência doméstica. Porque, por incrível que pareça, muitas delas acham que é apenas a violência física, né? A gente começa conversando, né, quando as mulheres chegam, e elas falam, não, mas ele não me bateu, ele não tirou sangue de mim, eu não sofri violência doméstica. Aí você começa a perguntar. E ainda acreditam, vou só lhe interromper, eu imagino que ainda acreditem que é só aquela violência física e quando parte para tapas e socos, né? Porque Isso. um empurrão também existe violência física que não gera marca, mas que é violência. Exatamente, né? Às vezes é um empurrão, beliscão, puxar de cabelo, né? Então, assim, elas não entendem a complexidade, né? Esse leque de violências que existe, né, na Lei Maria da Penha. Então, o grande desafio do NUDEM é fazer chegar o conhecimento, né? Então, por isso que eu falei no início que a mídia tem um papel fundamental, porque a gente conversando aqui, né, mulheres vão nos assistir e vão agora, a partir de hoje, compreender que se você é vítima de violência psicológica, você está sendo vítima de violência doméstica, né? Se o seu agressor, se o seu marido, seu namorado, seu marido, né, lhe controla, diminui sua autoestima, né, você está sendo vítima de violência doméstica. Então, a gente tem, atualmente, temos 3 defensoras que atuam no núcleo. Nós atuamos entrando com as ações, né, jurídicas, representando essa mulher juridicamente. Temos também uma equipe multidisciplinar, formada por uma psicóloga e assistente social, que realiza um trabalho assim, magnífico, sabe, de escuta humanizada, né, qualificada, específica, voltado mesmo para essa questão, para que essas mulheres percebam o ciclo
que elas estão vivendo, porque a violência doméstica ela é um ciclo, né? A gente sabe que nem o relacionamento começa às turras, né? O relacionamento começa na fase da paixão, né? O agressor, né? Ele é cortês, ele conquista essa mulher. E aí depois essa relação ela vai ficando mais tensionada, que é a fase da tensão. Começam os xingamentos, começam as ameaças, né? De repente começa um empurrão e vem a fase mesmo da explosão, né? Que é a violência física propriamente dita, né? Então a gente precisa, elas precisam entender que isso é um ciclo. Aí ele se arrepende ou então ele culpa a mulher, né? Olha, eu lhe tratei assim, olha, eu lhe bati porque você fez isso, né? Porque você vestiu aquela roupa, porque você chegou atrasada, porque você não me disse onde estava, porque você falou com fulano. Então ele vai culpabilizando a mulher para justificar aquele comportamento agressivo, né? E a mulher, infelizmente, ela se sente culpada, né? E muitas vezes é ela que pede desculpa. Então, aí existe o fenômeno das dependências, né? A dependência física, emocional, né? Social, financeira. Então, por essas formas de dependência, ela vai se submetendo e aí começa de novo o ciclo, né? Tem a fase da tensão, a fase da explosão, e aí ele pede desculpa. Então, quando ela se percebe nesse ciclo, né? Aí ela vem nos procurar. Então, a nossa equipe psicossocial tem esse papel fundamental de fazer com que ela perceba e que ela seja encaminhada, né, para atendimento psicológico, para fazer uma terapia. Né? A Defensoria Pública tem convênios com algumas universidades, né, como a Unifor, como a UFC. Estamos também com um convênio, um termo de parceria com vários psicólogos da Unifor. Isso foi fruto de um projeto de pesquisa, né? E aí eles escolheram a Defensoria Pública para trabalhar essas mulheres. Então, elas entram nesse grupo, digamos assim, e elas têm acompanhamento psicológico, porque a gente percebe que muitas dessas mulheres, Clarice, estão adoentadas. Elas chegam para a gente com dependência, com depressão, com síndrome do pânico, sabe? Com ansiedade, tomando medicação, sem conseguir dormir, sem conseguir trabalhar. Então, a gente encaminha elas para fazer esse tratamento, né, para elas conseguirem realmente deixar de ser tão vulneráveis emocionalmente. Né? Então, nosso trabalho do núcleo é esse, né? Atender a mulher de um contexto, né? De uma forma global. Não é só entrar com as ações judiciais. Eu digo muito que o trabalho jurídico, né? É apenas uma consequência, né? Porque é claro que se ela sofre violência doméstica, ela precisa se separar, né? Ela quer se divorciar, se ela tem filhos, ela quer entrar com ação de alimentos para que o pai, né, contribua financeiramente, ela quer a guarda dessas crianças, ela quer uma ação de indenização. Isso tudo faz parte, mas eu vejo que assim, naquele momento a gente precisa tratar aquela mulher emocionalmente também. Porque se ela não estiver bem, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir se reerguer, ela não vai conseguir cuidar dos filhos, né? E não vai É conseguir dar muito sequência complexo. a todas essas fases, né? Exatamente, Da porque separação, da guarda. exatamente, ela tem que ter a consciência que ela vai precisar caminhar, né? E muitas vezes ela se sente sem perna, sem braço, porque perdeu, né, o companheiro, que na cabeça dela ela ainda ama, né? Aí a gente precisa desconstruir, né, todo esse sentimento que ela tem. Então, o Nudem hoje trabalha nessas duas vertentes, né? Trabalha representando essa mulher juridicamente, e aí nós entramos com as ações, né? De divórcio, reconhecimento de união estável e partilha de bens, ação de alimentos, regulamentação de guarda, de visitas, busca e apreensão, as ações penais privadas, né? Que é a queixa-crime, quando o homem calunia essa mulher, difama ou comete injúria. Entramos com a reparação de danos morais, materiais, são um leque de ações. E aí temos o trabalho da equipe multidisciplinar. E a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei reconhecida pela ONU como a terceira lei mais bem feita do mundo. Né? Então, a Lei Maria da Penha, muito sabiamente, ela tem como recomendação as mulheres, né, no caso, quem trabalha com violência doméstica, fazer campanhas, né? Rodas de conversa, é um trabalho educativo, né? Cartazes, distribuição de cartazes, palestras,
Nesse momento da pandemia, infelizmente, esse nosso trabalho está prejudicado, porque a gente costumava ir nas escolas públicas, ir na periferia, né, ter roda de conversa com os pais, ter roda de conversa com os alunos, né, a gente ir nas escolas, nas empresas, fazendo campanhas. Então, por quê? Porque quando você não tem educação, quando você não conhece os seus direitos, você não vai conseguir efetivá-los. Né? Então, se a mulher não sabe o que é violência doméstica, se a mulher não sabe o que é violência sexual, né? Se ela acha que ela precisa ter relação com o marido dela, com o namorado, só porque faz parte, ela tem essa obrigação, toda a vida que ele forçar uma relação sexual sem a vontade dela, ela não vai entender que isso é um estupro, né? Isso é um estupro. Toda relação sexual não consentida, forçada, é um estupro. E as mulheres que são casadas, as mulheres que hoje em dia se relacionam, né, convivem em união estável, elas precisam ter esse conhecimento. Então, assim, eu acho que o maior papel do NUDEM hoje é levar esse conhecimento às mulheres, para que elas consigam buscar e efetivar os seus direitos, porque senão elas não vão conseguir, elas não vão saber, né? Então, o nosso trabalho hoje hoje a gente fica na Casa da Mulher Brasileira, né, esse equipamento do governo federal, que foi inaugurado há 2 anos e meio, né, e assim, foi uma política pública, foi fruto assim, de muita luta, né, porque a gente conseguiu reunir no único equipamento, no único espaço, todos os órgãos que trabalham no enfrentamento à violência doméstica. Né? Então, hoje nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher, temos o núcleo da Defensoria Pública, o núcleo do Ministério Público, o Juizado da Violência Doméstica, temos o Centro de Referência, temos uma célula de autonomia econômico-financeira, que também é fundamental, que estimula essas mulheres a se capacitar para o mercado de trabalho. Então, a mulher que está procurando emprego, né, que quer sair de casa, ela se inscreve nesse grupo, né, e quando o Estado, o município lança os cursos de capacitação, ela é inserida e ela consegue fazer para ela ter mais oportunidades, né, de arranjar um emprego. A Defensoria Pública está sempre lutando, a gente conseguiu algumas passagens junto ao Sind ônibus. Então, fizemos uma parceria. Então, essas mulheres que estão inseridas no curso, né, que vieram através da Defensoria Pública, a gente dá as passagens para ela poder se deslocar, fazer o curso até a casa dela. Né? Assim, a gente tenta fazer de todas as formas para que realmente ela consiga sair dessa relação que é muito complexa. Envolve marido, envolve filhos, envolve familiares. É isso aí. E o interessante da Casa da Mulher Brasileira, né? Você, mulher que precisa recorrer a esse serviço, é que exatamente por reunir todos esses órgãos no mesmo local, a mulher ela não sofre aquela peregrinação, né? De ficar Isso. indo de um lugar para o outro. É, A gente fala que a mulher é vitimizada, né? Porque sim. antigamente ela teria que ir na delegacia e aí ela contava, né, toda a história que ela estava vivendo. Depois ela era encaminhada para ir na defensoria, que não era perto, ela tinha que às vezes pagar, né, se deslocar, outra passagem, e ela tinha que ir na defensoria pública. Aí depois ela era encaminhada para ir lá no juizado, para participar da audiência, para falar com o defensor de lá. Então, assim, era uma verdadeira peregrinação, como você falou, né? Que isso acabava revitimizando essa mulher, porque ela perdia tempo, ela perdia dinheiro, né? E muitas vezes a gente perdia essa mulher no meio do caminho, porque ela ficava desacreditada, né? Ela já está numa situação de vulnerabilidade imensa, né? Já está em profundo sofrimento com tudo isso, e ainda mais ter que lutar por um direito que é dela, né? Então, assim, era muito difícil, né, a gente, quando a gente estava fora da Casa da Mulher Brasileira, por esse contexto que você falou. E o mais bacana, sabe, Clarissa, é que os órgãos que compõem a casa hoje em dia, nós temos uma relação muito legal, sabe, muito bacana. Os órgãos se comunicam muito bem. Então, se eu precisar falar com o delegado, eu ligo para ela, né? Tento resolver o problema daquela mulher. Se tiver uma urgência no juizado, a gente liga para os servidores de lá.
para poder tentar otimizar. Então, assim, a gente se comunica muito bem, né? A gente é uma grande família. E isso só que se beneficia disso é essa mulher que nos procura, né? É essa Então, vítima, né? Que é acaba a tendo vida. seu problema resolvido de forma mais fácil do que antigamente, não é isso? Exato, exatamente. Doutora, hoje eu vim para a nossa conversa até de, não sei se você percebeu, doutora querida, Batom mas eu vim de vermelho. batom vermelho. Oi, e de blusinha, eu Empoderadíssima! poderia ter vindo também com super decote, mas como eu acho que não fica bem para a TV, por outros Uhum, motivos, né? Porque senão às vezes a uhum, pessoa presta atenção no decote e não no que a gente está falando. Mas uhum. eu vim exatamente para isso, para alertar que não que ainda isso acontece, como você falou no começo. Não é o seu batom vermelho ou as fotos que você posta, as poses que você faz ou a roupa que você veste que causa a violência. A violência é causada por conta do machismo, da sociedade patriarcal ainda, né, marcada Uhum. por todas essas questões. Então, você, mulher que sofre violência, você que se sente humilhada dentro de casa, às vezes pelo marido, pelo namorado, ou por uma outra pessoa, não necessariamente a esse vínculo de... Afetivo, né? Isso. Você está sendo vítima, você é vítima da Isso. violência doméstica e você tem que procurar os seus direitos e sair desse cenário de sofrimento. Uhum, Agora, uhum. a minha outra pergunta é: eu tenho que aproveitar, porque a doutora fala que só, e aí eu tenho Desculpa desculpa se eu estiver muito acelerada, é porque assim, é um tema Mas realmente que. é bom que são muitas informações, né? E assim, eu sei que o nosso tempo é curto e eu quero passar o máximo de informações que a gente Isso, consegue, você está né? certa. Eu quero lhe perguntar como que a mulher que é vítima deve procurar, então, a Casa da Mulher Brasileira, mas como que outras mulheres podem ajudar mulheres vítimas? Isso. A gente tem aquele jargão, né, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? As pessoas conhecem. Eu acho que devem esquecer isso, né? Porque, na verdade, o problema de uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela é de toda a sociedade. E todo mundo deve criar ferramentas para impedir essa situação, né? Então, eu tenho um papel social muito grande, né? Não só pela função que eu exerço, mas dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu tenho 2 meninos, né? Então, assim, eu luto muito para que eles realmente consigam crescer, entendendo que o papel do homem e da mulher, eles são absolutamente iguais, né? Que não há diferença nenhuma, né? Que eles têm que crescer e respeitar isso. Então, o meu papel, o seu papel, e o papel de todo mundo que está nos assistindo agora, é justamente esse. Porque se eu não fizer a minha parte, a gente não vai conseguir desconstruir essa cultura machista que nós temos hoje. Né? Infelizmente, a gente fala que a violência doméstica ela é um crime contra a humanidade, porque ela vai se repetir em geração. Por quê? Porque os filhos que estão hoje presenciando uma mulher que é vítima de violência doméstica, né? Uma criança que presencia tudo isso, se for um menino, ele vai achar que é comum, é normal o pai tratar a mãe daquela forma. Então, ele tende a reproduzir aquela cultura na fase adulta. Né? Da mesma forma, é a menina. Se uma menina percebe que a mãe se submete de todas as formas dentro de uma relação, ela vai crescer achando que o papel da mulher é aquele. Né? É guardar, é cozinhar, é ficar dentro de casa, não trabalhar, é se submeter. Então, a gente precisa desconstruir isso. E quem vai fazer isso somos nós. Hoje, para a gente ter uma geração daqui a 15, 20 anos completamente diferente da que a gente tem hoje. Né? Então, assim, o papel social que todos nós temos que desempenhar é fundamental para a gente não ter uma geração novamente da forma que a gente está. E eu não me refiro aqui, Clarissa, só aos homens, tá? Eu me refiro aqui às mulheres também. Porque, por incrível que pareça, nós mulheres, nós temos muitas mulheres machistas. Muitas, mas não é pouco. Então, a gente tem que, né, E às acordar. vezes a gente sem perceber, né? A gente tenta, não Isso sei, e às vezes escorrega é numa atitude. cultural.
é cultural, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo que eu vou falar agora. Eu estava Aí no agora aniversário. acelera, viu? Porque falta 4 minutos. Ai, meu Deus. Eu estava no aniversário e a lembrancinha das crianças para as meninas era uma vassourinha. E para os Ai, meninos era um carrinho, né? Então, assim, só para fechar o meu raciocínio, a gente não pode mais ter isso. Por que, que a lembrancinha de todas as crianças não era uma vassoura, não era um carrinho, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir isso, cabe a uma nós. Em bola relação para todo mundo. uma bola, seja lá o que for, por que que vai diferenciar, né? Ainda mais com um objeto que remonta tanto ao papel de inferioridade da mulher, né? Não que seja inferior a mulher fazer trabalho doméstico, muito pelo contrário, mas não cabe só a ela fazer esse Mas é a trabalho doméstico. diferença, né? Como se Não, só não ela tem, devia não fazer. tem que fazer diferença, entendeu? Então, assim, hoje em dia as mulheres elas podem se unir, elas devem se unir. Sororidade é a palavra de vez, da vez, né? Então, assim, se uma mulher perceber que ela tem uma amiga, que ela tem uma vizinha, que ela tem alguém na família dela que está sofrendo violência doméstica, ela pode conversar, ela pode encaminhar para o Nudem, né? Apenas para uma conversa. Não precisa, nesse primeiro momento, ir na delegacia, fazer boletim de ocorrência, nada disso. O importante é ela tomar conhecimento dos seus direitos, o que ela pode fazer, né? No momento que ela quiser fazer. Eu digo muito que a mulher que for na defensoria, ela pode ir 70 vezes, 7 vezes. A gente entra com as ações judiciais, elas vão lá e querem querem revogar, né? Porque elas não estão ainda naquele momento, elas retomam a relação com o agressor, e aí depois termina de novo. A gente não pode nunca julgar essa mulher. A gente só pode acolhê-la e esperar o momento correto para que ela realmente perceba, né, que ela quer sair da relação. Nunca julgar uma mulher assim. Nunca. É isso. Obrigada, doutora. Depois a gente conversa mais, porque o assunto é bom e é importante que a gente divulgue tudo isso. Muito obrigada, viu? Exatamente. Um Eu que abraço. agradeço esse espaço. Um abraço, Clarissa. Tchau, tchau. Beijo.